Qual foi sua maior dificuldade ou situação com pessoas dentro do IML? Acho que uma das coisas que mais né, pela qual mais eu tive que trabalhar em mim mesmo é o fato de eu atender vítimas de violência na maior parte do meu tempo. São crianças e adolescentes na maior parte do meu tempo. E muitas vezes eu vou só avaliar e não ia poder cuidar. Então, tudo que envolve criança nos mobiliza mais, né? E você está vivendo essa experiência de ver, e eu acho que outros profissionais já tiveram aqui, já falaram isso, que quando é com criança, a gente tem muito mais dificuldade, é mais difícil, né? Em vários contextos. Quando eu entrei lá, eu tinha essa angústia, que era assim, eu, em algum momento, e aí lembrando, a maior parte das pessoas que eu avalio são vítimas de abuso sexual. Que aquela criança vai abrir um relato muito íntimo, muito violento. Ela vai conversar comigo ali, eu vou avaliá-la, mas eu não vou cuidar dela. E isso, para mim, como profissional, era algo que me angustiava muito, porque eu sabia que aquela pessoa precisava. Mas a minha função ali não era essa, porque o IML não faz assistência, ele só pericia. Isso me incomodou muito, durante muito tempo. Isso foi tema da minha terapia várias e várias vezes. E aí, hoje, como que eu trago esse entendimento para mim? Eu sei que o melhor que eu posso fazer para aquela vítima é fazer meu trabalho bem feito. Por quê? A avaliação da psicologia ela entrou numa lacuna que existia nos exames médicos legais. O que era? Né? Tinha um relato de uma vítima de abuso, na maior parte das vezes. Tinha o relato do suposto agressor. E os exames médicos que são feitos, muitas vezes são inconclusivos. Porque existe um espaço entre a criança viver o abuso e ela revelar. E também o tipo de abuso que é comum na infância e na adolescência são abusos que normalmente não vão deixar marcas. Então, por causa desse ato temporal e por causa da modalidade desse tipo de abuso, não tinha nenhuma prova pericial. Porque não tinha nenhum dano físico, você não tinha nenhuma materialidade de prova, usando termo jurídico. E aí, onde que a psicologia entrou nessa lacuna? Porque você não tem um dano físico, mas você tem um dano psicológico. Essas crianças elas vão ter alterações psíquicas que são típicas de crianças que são vítimas de abuso. E aí, o que a gente faz lá? É mapear isso. É traduzir para o juiz ou para o delegado essa vivência dessa criança. Que, ela não tem uma ferida física, mas, de repente, ela já não é a mesma criança que ela era antes. Seja porque ela ficou mais agressiva, ou porque ela tem estresse pós-traumático, ou porque ela está isolada socialmente, ou porque tem uma série de questões, aí vão ser uma série de alterações que vão variar, inclusive com a idade, de acordo com a idade de criança, né? Então, as manifestações mudam. Então, você traz a ciência psicológica para subsidiar isso e dar voz a esse psíquico da criança que fala. Então, a psicologia entrou nisso. E aí, esses casos começaram a andar mesmo juridicamente, porque antes ficava aquele negócio, né? O acusado nega, a criança fala que aconteceu, há uma desvalorização na palavra da criança, e aí, muitas vezes, esses casos ficavam sem resolver ou com uma resolução mais frágil. Quando essa avaliação da psicologia entra, você traz um caráter científico de prova para esse dano psicológico. E aí, esses casos começam a andar. E aí, o que eu entendi? Às vezes, resolver isso... Ou seja, eu denunciei e aconteceu alguma coisa com essa pessoa que me fez esse mal, é parte da melhora. Que é né, essa criança ser ouvida no relato, ou essa vítima, não só a criança, mas eu falo muito em criança por causa disso, ser ouvido e acontecer alguma coisa, que essa agressão dela seja, que ela sofreu, for punida, isso ajuda na cura. Então, isso é muito importante. E aí eu entendi que o melhor que eu posso fazer é o meu trabalho bem feito. E você se prepara de alguma forma para não, digamos, se contaminar? Porque eu imagino que é um ambiente pesado, assim, né? Que você está lidando com um problema alheio o tempo todo. Uhum. Você se prepara de alguma forma para se blindar? Sim. A terapia ajuda muito, né? Eu acho que muitas vezes os casos que me mobilizam mais vão parar na minha terapia. E entender que para eu fazer um bom trabalho eu tenho que ter um distanciamento. Então, o que normalmente eu faço? Atendi a criança hoje, fiz a entrevista, fiz todo o meu registro e tal. Eu deixei aquele caso no cantinho um pouquinho. Para depois eu voltar para aquele material já sem com aquela emoção que eu senti no momento da entrevista, porque eu sou um ser humano. Então, tem coisas que eu escuto lá que eu quero picar
um pedacinho, uma faquinha de pão. Eu sou um ser humano. Então, mas isso pode atrapalhar a minha avaliação. Isso pode fazer com que seja uma avaliação enviesada. Então, o que acontece? Deixa esse caso ali um pouquinho. Aí eu deixo baixar isso, né? Que esse meu tomado que foi. Aí eu vou analisar aquele caso depois de alguns dias, já mais a raiva já passou, vamos falar assim, né? Então, vai com uma neutralidade, já né? entra, porque eu preciso ser neutra. Inclusive, eu explico muito para os acadêmicos que vão lá fazer estágio com a gente no IML. Por quê? A relação terapêutica é uma relação de confiança. Então, eu confio 100% no que você me fala, independente se isso é uma verdade objetiva ou não, e você confia 100% que eu vou te ajudar. É uma relação de extrema confiança, porque você vai falar seus segredos mais profundos na terapia. Você acha que não vai falar? Não, mas a gente fala. Tem coisa que eu falei na terapia que eu nunca achei que eu ia conseguir colocar palavra nisso. Coisas que aconteceram comigo. Mas chegou num momento que foi propício para isso. Agora, a relação de perícia não, é uma relação de desconfiança. Por quê? Tem um ditado lá do IML que eles contam, que é a história de... Eles contam uma historinha que a esposa que César recebeu uma queixa que a esposa dele estava traindo. Ele, que estava traindo com um tal fulano lá. O que César fez? Matou a esposa. Só que a esposa era inocente. Aí César diz, não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, muitas vezes, eu vou ser a maior desconfiada do relato da criança. Ver se não tem nenhuma lacuna, se a criança não está trazendo um relato que pode estar sendo induzido por outra pessoa. Só que, na hora que eu atendo, é um manhã de acolhimento. Então, deixa eu só pegar um gancho, então, que a pergunta chegou na hora aqui, ó. A Anne Franciele Buch, ela pergunta assim, ó, Cíntia, como você faz para que a criança te conte o que aconteceu? Acho que muitas das vezes elas são ameaçadas para não contar. Sim. Foi na hora, hein, Anne? Que é isso? Então, a gente cria um ambiente propício para isso. Então, onde você falou na sala da psicologia, tá cheio de brinquedo, tá cheio de bichinho, né? A criança, a gente cria um ambiente propício. E tem as técnicas de entrevista para isso. Então, ou seja, eu não vou chegar perguntando para a criança no começo do atendimento, por exemplo, aqui, você foi assim assado? Não. Então, eu crio esse rapport que a gente chama, que é essa ligação, esse laço com a criança. Então, lembra que eu falei lá no começo que eu me intero de TikTok, de jogo, de coisinhas que a criança gosta, porque é daí que eu vou pegar. Então, eu começo falando, olha, como que é a sua... como é que é lá na sua escola? Qual matéria que você gosta mais? E a gente vai criando um ambiente que a criança se sinta confortável para poder falar, que ela veja em mim alguém que possa ajudá-la. E, normalmente, a avaliação psicológica ela é o último passo. Então, a denúncia já aconteceu em algum momento. Né? Então, assim, essa criança, às vezes, ela chega cansada de falar sobre isso para mim. Porque ela já falou, no mínimo, ela já falou para quem ela revelou, e às vezes, né, como a maior parte é intrafamiliar, falou para um monte de gente também da mesma família, e falou, às vezes, com a polícia militar, falou na delegacia, aí não foi na delegacia certo, falar na outra delegacia, falou no conselho tutelar. Então, eu sou a última da fila. Às vezes a criança chega cansada de falar sobre isso. E desacreditada de que vai ter alguma... eu tenho que ficar contando isso toda vez. Muitas falam, eu vou falar disso de novo. Aí eu falo, mas aí você vai falar só o que você quiser, né? Me conta do jeito que você quiser. E a gente vai criando essa relação com a criança. Então, às vezes, tem criança que chega que ela no começo ela não quer falar, porque é chato, é um ambiente que ela está revivendo algo que foi muito traumático para ela. Então, a gente vai criando esse ambiente e eu falo de tudo. A gente fala de jogo, outro dia a gente ficou falando de TikTok, eu e a menina de K-pop. A gente fala de tudo, aí quando ela se sente à vontade. Claro que, para minha avaliação, o que é importante não é o que a criança fala. Porque não é um depoimento. Eu não preciso ficar pedindo muito detalhe. Não. Você não é a delegada ali, né? Tem outro momento para isso, né? E hoje é uma felicidade ver que o sistema de justiça está se adequando para que essa revitimização aconteça cada vez menos. Então, o que eu observo? Não o que, mas como ela fala. Porque às vezes eu chego lá assim e pergunto para a criança, você sabe por que você está aqui hoje? Aí tem uns que falam, não sei, minha mãe que me trouxe. Aí eu, mas você imagina o que seja, que você está aqui? Aí ela, não sei não. Aí eu falo, normalmente quando as crianças têm que vir falar aqui comigo é porque aconteceu alguma coisa ruim com elas, alguém fez alguma coisa com elas. Aconteceu algo assim com você? Normalmente essa pergunta é o suficiente. Eu não preciso falar em nada, né? Nenhum motivo. Não se faz perguntas diretas nessa... Aí a criança conta. Aconteceu. O que aconteceu? Aí ela olha, não quero falar. Por que você não quer falar? Porque é ruim. Então tá. Aí você vai fazendo outras perguntas para ajudar a criança. Mas quando você lembra disso aí, que você não quer me contar,
que acontece? Aí, no fim, você vai levando até que a criança fala. A maior parte fala. E quando ela não quer falar, eu respeito. Né? Porque só de eu tocar no assunto, normalmente a criança já... Às vezes uma criança estava brincando, rindo, desenhando, fazendo... Falei no assunto, ela se fecha. Aí eu vou olhar a linguagem não verbal dela, vou ver se ela está com um comportamento ansioso, se aquilo é desconfortável ou não para ela. E isso tudo vai parar no meu lado depois. Isso tudo dando as minhas impressões. Então, são técnicas que a gente aprende, né? Então, o lúdico é muito utilizado. Então, a sala tem um monte de brinquedo, né? É um ambiente mais agradável. Mais acolhedor, mais né? acolhedor, né? Então, e a criança, ela fica ciente de que o que ela vai falar ali é o que ela quiser, né? E uma coisa que eu sempre faço também no começo de qualquer avaliação é de falar com ela, olha, você sabe que tudo que você fala para um psicólogo, a gente tem que guardar segredo. Mas, nesse caso, nós estamos conversando aqui, nosso segredo aqui hoje é parcial. Isso quer dizer o quê? A maior parte das coisas que nós conversamos vai ficar entre eu e você. Mas o que foi importante para poder esclarecer uma investigação que tem em aberto vai estar num documento que eu vou entregar para o delegado. Porque a gente lida na perícia com uma coisa que chama quebra de sigilo. Que não é, na terapia não é... É muito raro você ter que quebrar um sigilo. Mas na perícia é sempre uma quebra de sigilo, porque você vai produzir um documento que vai ter partes de um relato e que vai ser lido por outras pessoas. Então é importante que aquela vítima esteja ciente disso, que ela falar ali dentro, às vezes vai ser lido por outras pessoas. Eu não posso enganar a criança, falar assim, conta pra mim que eu não conto pra ninguém. Não é assim que funciona, né? Por mais que seja o melhor interesse da criança. Mas aí a gente tem como, mesmo que a criança não fale, de fazer de perceber isso de uma outra forma.